Uma boa noite para você. O Mais Esporte já está no ar pela TV Aparecida até às 11 horas da noite. Você vai conferir toda a rodada completa pelos estaduais. No Campeonato Paulista, um clássico sem gols. Palmeiras e Santos ficaram apenas no 0-0. No Campeonato Carioca, destaque para Seedorf, primeira expulsão durante a sua carreira. Mas antes de comentar esses assuntos e outros, deixa eu cumprimentar os meus comentaristas, os melhores do Brasil. Boa noite, Pasquetto, tudo bem com você? Tudo bem, Luciana? Boa noite, um abraço para todo mundo em casa. Esse negócio do Seedorf, hein? Ele é gente boa, enrolou para sair do gramado, foi expulso pela primeira vez na carreira. Clássico sem graça em São Paulo, mas os estaduais começam a funilar e começam a ficar melhores do que há 2, 3 semanas atrás. Boa noite, Humberto. Tudo bem? Animado para comentar sobre a rodada completa dos estaduais? Boa noite, Luciana. Satisfação estar aqui mais uma vez. E eu não vejo a hora de terminar essa fase de classificação do Campeonato Paulista para o campeonato ter mais motivação naquela fase do mata-mata. Aliás, essa fórmula de disputa do Paulistão já está cansativa, ultrapassada. Então vamos começar pelos resultados do Campeonato Paulista. Pasquetto, eu quero sua ajuda para começar a falar sobre os gols. Primeira fase, 14ª rodada. São Paulo 2, Bragantino 0. Resultado normal. Atlético Sorocaba 0, 15 de Piracicaba 1. O 15 que está lutando para não cair. Penapolense 3, São Bernardo 0. Botafogo 3, Linense 0. Time do Marcelo Veiga. Palmeiras e Santos 0-0. O Corinthians venceu o Guarani fora de casa 1-0. O Paulista perdeu da Ponte Preta 1-0. A Ponte Preta está invicta 14 jogos. Bom trabalho do Guto Ferreira. E o Mojimirim, que também tem sido uma surpresa no Campeonato Paulista, venceu o Mirassol por 3-1, resultado normal. Ituano 1, Oeste 2. O Ituano também não está bem. União Barbarense e São Caetano 0-0. Pelo visto, São Caetano vai cair mesmo. Vai, quantas vitórias? Eu nem sei quantas. Acho que foi só uma vitória ou duas. Tá mal o São Caetano, tem mesmo. Pouquíssimos pontos. Começou com o Geninho já foi embora. O Rivaldo também não ajuda. Tem aquele Jobson que é doido. Só atrapalha ao invés de jogar. Não engrena o São Caetano. Eu não tenho a estatística em relação aos campeonatos anteriores assim na cabeça, mas eu imagino que esse Campeonato Paulista é, dos últimos campeonatos, o que mais teve placar de 0-0 nos clássicos. Hoje tivemos outro 0-0, hoje mais um, né? É o terceiro clássico. E isso é muito empate. Sem graça, né? Um jogo num 0-0 e principalmente se tratando de clássico. Melhor aí para o Palmeiras, né? Que dos 4 grandes de São Paulo é o que está numa pior situação e menos mal que empatou, não perdeu um clássico, né? Então vamos mostrar os gols aí dos principais jogos do Campeonato Paulista. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Guerreiro recebeu belo passe de Emerson na área e finalizou forte pela direita. Sem chances para Leonardo. Corinthians 1, Guarani 0. De quebra, aos 17 minutos, o time paulistano quase fez o segundo. Renato Augusto tabelou com Danilo pela esquerda e finalizou, parando na defesa do goleiro do Guarani. Mas foi só isso. Fim de jogo, Corinthians 1, Guarani 0. Palmeiras e Santos, clássicos sem gols, mas grandes chances rolaram. Como esta no início do jogo, Wesley soltou uma bomba e no rebote Leandro bateu por cima. Giva cruzou direto e Fernando Braz defendeu. De longe, Wesley tentou e Vinícius perdeu a chance de fazer um gol. O São Paulo recebeu o Bragantino no estádio do Morumbi. Aos 29 minutos, o Alisson recebeu passe de Luiz Fabiano na direita, cruzou para Ganso completar, mas Preto chegou antes e desviou. O assistente avisou para o Ganso: não foi você não, gol contra. São Paulo 1-0. Aos 43 minutos foi a vez de Luiz Fabiano fazer o seu, mas nem comemorou. São Paulo 2-0. Luiz Fabiano ainda marcou aos 20 minutos do segundo tempo, mas em posição irregular. Fim de partida. São Paulo 2, Bragantino 0. São Paulo e Bragantino, a gente fica vendo que a situação do São Paulo no Paulista é ótima. Mas se ele tivesse em 7º lugar, a torcida estaria até feliz. Mas falando em Libertadores, a situação está muito triste, né? Na Libertadores o São Paulo não emplaca.
tem um adversário muito complicado no grupo, que é o Atlético Mineiro, que não perdeu, acho que nem empatou, ganhou de todo mundo até agora. E essa questão do Luiz Fabiano não comemorar, ele foi suspenso na Libertadores, né? Ficará 4 jogos fora. O time na mão do Ney Franco parece que não engrena. Os principais jogadores, parece que ele tem problema com os principais jogadores do elenco. No caso, o Rogério Ceni, o Ganso, o Luiz Fabiano e o Lúcio. O Lúcio e o Ganso, inclusive, já demonstraram a insatisfação publicamente. Mas no Paulista tá tranquilo, até porque os adversários que o São Paulo pega, tirando o Santos e Corinthians, tá bom, talvez o Palmeiras, o restante é muito fraco. E ele deu uma declaração após o jogo, Humberto, que existem problemas internos no clube. Ele não quis falar o que está acontecendo. Estou falando do Luiz Fabiano. Algo que há muito tempo não acontecia no São Paulo, né? O São Paulo era uma equipe exemplo para todas as equipes do futebol brasileiro, muito bem organizado, dentro e fora de campo, com grandes conquistas, e do ano passado para cá, com a chegada do Ney Franco, e principalmente essa pressão de ter que ir bem nessa Libertadores, fez com que o São Paulo tivesse problemas nos bastidores, o que é lamentável. Agora, tudo isso também é em decorrência do mau momento na Libertadores. São Paulo tivesse vencido o Arsenal, e com essa parada aí devido aos jogos eliminatórios, né? Talvez hoje não teria tantos problemas assim de bastidores, né? Tantas dúvidas em relação à qualidade do São Paulo, mas como perdeu para o Arsenal e tem a classificação da Libertadores ameaçada, então causa todos esses transtornos. Falando do Santos e do Palmeiras, os dois times estavam desfalcados, né? Mas o que a gente pode perceber há vários jogos é que o Palmeiras tem muitas possibilidades de gol, só que não marca, né? Não marca, e é verdade, você tem razão, Luciana. Tanto na Libertadores como também no Campeonato Paulista, o último jogo do Palmeiras, no meio de semana, ele venceu por 2-0, foram 2 gols do Leandro. Eu não me lembro agora contra quem foi. União Barbarense? Não me lembro. E o Palmeiras sempre cria bastante, chega bastante, tá aí os lances sendo mostrados de novo. Falta capacidade ao Palmeiras. Para você ter uma ideia, se o Palmeiras tem hoje o Barcos, ele estaria com certeza numa situação melhor no Campeonato Paulista e também na Libertadores. Você pega o último jogo do Palmeiras, aquele contra o Arsenal. Arsenal não, Humberto, o outro time. Tigre. O Tigre da Argentina, isso, é outro argentino. O que aquele Kleber fez é uma brincadeira. O Palmeiras não consegue, vai ser muito difícil substituir à altura o Barcos, e o pessoal tem que se ajeitar. O Gilson Kleina tem que dar um jeito, porque o que o Palmeiras perde de gol, e o time na crise do Palmeiras perder gol do jeito que perde, é caixão em Vela Preta. Humberto, você acha que falta algum jogador ali para finalizar essa jogada? Porque, pelo visto, tá fazendo realmente muita falta, né? Falta sim, o Palmeiras carece de um goleador, de um substituto à altura para o Barcos e também de um meia. O Palmeiras está em formação, o Kleina tentando acertar o time pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, ver aonde vai dar aí nessa Libertadores. Agora no Paulistão hoje o Palmeiras deixou escapar uma grande chance de vencer o Santos, porque o Santos, sem o Montijo na Argentina, sem o Neymar com a seleção lá em Londres, eu acredito que se esses dois jogadores estivessem em campo, as chances do Palmeiras seriam bem reduzidas de ganhar o Clássico. E deixou escapar então essa oportunidade. Agora, falando de Corinthians e Guarani, uma vitória magra, né? 1-0 sobre o Guarani. Eu estava lendo uma matéria de 33 jogadores que o Tite tem de disposição, ele já utilizou 29. Ele aproveita para fazer experiências. Mas para o Corinthians muda pouco, Luciana, porque a qualidade do elenco é boa, entendeu? Por exemplo, o Sheik esses dias era reserva, hoje ele já foi titular. Esse Paulo Guerreiro, ele tem uma vantagem, joga todas, não se machuca, decide para o Corinthians vários jogos. Quando não joga o Pato, tem o Jorge Henrique. Se não joga o Renato Augusto, tem o Douglas. Então tem muita qualidade. E o Tite pode fazer essa rotatividade, fazer esse rodízio no elenco que a qualidade é mantida sempre. A disputa pela titularidade aumenta, né, para os jogadores. Para o Corinthians, eu acho que é um ótimo campeonato neste momento, né, Humberto? Exato, porque o foco maior é a Libertadores, né, conquistar o bicampeonato, e o Paulista é importante para isso.
Agora eu estou olhando ao outro lado, né? Que tristeza do torcedor, que momento para o torcedor do Guarani, vendo a Ponte Preta lá em cima, invicto, praticamente classificado, né? A Ponte já para outra fase, com chance, chegaram à semifinal até uma final, e o Guarani na zona do rebaixamento e fadado aí para a Série A2 do Paulistão. E no próximo bloco vamos falar do Campeonato Carioca. Sidorf foi expulso pela primeira vez em sua carreira. Senhor, o que queres de mim? Estou tocando o corpo vivo de Cristo, nos corpos feridos dos famintos e dos que sofrem. Ela superou tudo através do amor. A história verídica de uma mulher que não se intimidou diante dos obstáculos. Quero almas cheias de esperança. Madre Teresa, nesta quarta, 9 da noite, na Super Quarta, Semana Santa, na Rede Aparecida. Em 2013, novas empreitadas foram iniciadas e outras prosseguem. A mais importante obra que estamos realizando neste momento é o revestimento da cúpula central. Tudo está sendo preparado para que em breve seja assentada a primeira parte do mosaico. Sua fidelidade é muito importante. Esta grande obra não pode parar. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. O Senhor é bom para com todos, misericordioso para todas as suas criaturas. Semana Santa, tempo de encontro com Deus. Um momento histórico. Do alto da pequena chaminé, a grande notícia. A espera é quebrada ao som dos grandes sinos da Basílica de São Pedro. Foi eleito o novo pontífice. Avenius Papa. Viva o Papa Francisco! A Rede Aparecida se alegra e comemora junto com você esta festa de fé. Nossos papas, nossa história. Só na Saúde Produtos Naturais você encontra o melhor ômega 3 do Brasil, que é mais saúde para a sua vida. Regula o colesterol, a diabetes, ativa a memória, previne infarto, derrame, ativa o sistema cardiovascular e é um poderoso anti-inflamatório. E ainda mais, não tem contraindicação. Adquira já o seu, ligue agora e confira a promoção especial do dia. 3212-0102. Saúde é mais saúde. Café Moinho Fino. Lembro de quando a minha mãe me ensinou a tradição do café coado. Aquele cafezinho quentinho, feito na hora, que unia a família. É de dar água na boca. Café Moinho Fino. Café coado é a nossa cultura, nosso jeito. De volta ao Mais Esportes e agora o assunto é Campeonato Carioca, Taça Guanabara, né? Taça Rio, desculpa, Taça Guanabara já passou. Já foi campeão vencida foi pelo Botafogo, exatamente. Então vamos começar pelos resultados aqui de hoje. Aliás, teve jogo de ontem também. Ontem, Quissamã e Olaria 0-0, Resende 2, Macaé 1, Audax e Bangu 1-1, Duque de Caxias e Fluminense 0-0. Na estreia do Jorginho, o Flamengo só empatou com Boa Vista em 0-0, Volta Redonda 1, Friburguense 0, Madureira 1, Botafogo 2. O Botafogo vencendo fora de casa. Então confira aí os principais jogos do Campeonato Carioca. O jogo entre Fluminense e Duque de Caxias ficou no 0-0. Chances de gol foi o que não faltaram, como esse de Wellington Nem. Diguinho também tentou com chute cruzado. A bola não queria entrar mesmo, dessa vez uma pancada de Wagner, mas foi na trave. E o placar 0-0. Eu falar que o resultado é justo também não fica legal, porque você tem que criar e concretizar, né? Porque mais difícil é criar. O finalizar é o último toque pro gol. Até a bola chegar ali, tem que trabalhar muito. Tem que ultrapassar o adversário, a marcação, com movimentação, com jogada individual. Então eu acho que os gols perdidos hoje fizeram a diferença.
Flamengo e Boa Vista, partida também sem gols, mas com muitas chances. Na primeira oportunidade, Hernani quase abriu o placar. João Paulo arriscou e soltou uma bomba, mas não deu não. Estreia do técnico Jorginho com um empate. Queremos muito, muito mesmo ganhar o segundo turno, ganhar a Taça Rio, chegar na final, ganhar o campeonato, mas não para por aí. A gente precisa pensar a longo prazo. Temos competições importantes pela frente, temos aí a Copa do Brasil, que já vai começar já na próxima semana, Campeonato Brasileiro, tudo isso a gente está pensando a longo prazo. No estádio de Moça Bonita, no primeiro tempo, pênalti marcado para o Botafogo. O árbitro Felipe Benetti foi lá, pegou a bola e voltou atrás. Mas não tem problema não, escanteio, Sidorf cobrou e Dória abriu o placar para o Fogão, Botafogo 1-0. Segundo tempo, foi a vez do Madureira marcar. Jean driblou Jefferson e empatou o jogo 1-1. Aos 22 do segundo tempo, foi a vez do comandante Sidorf fazer o seu, com categoria e muita calma, 2-1 e fim de partida. Botafogo 2, Madureira 1. E o assunto de hoje foi essa expulsão do Sidorf, a primeira em sua carreira. O árbitro Felipe Benetti, eu quero perguntar para o Pasquetto se ele concorda com essa expulsão. Esse árbitro já está enrolado, Luciana, porque ele deu um pênalti e voltou atrás. E foi pênalti, pelo que eu vi ali. Aí ele deu um amarelo para o Sidorf, né? Foi. O Sidorf continuou reclamando. Continuou reclamando e saiu pelo lado, porque o árbitro pediu para ele sair por aquele lado. E o Sidorf falou, não, eu vou sair por esse. E ele veio atrás e deu o segundo cartão amarelo, consequentemente expulso. Uma postura amadora, desrespeito ao árbitro, Pasquetto? Você sabia que esse árbitro foi bem? Porque ali ele tem autoridade. Um cara não é obrigado a sair lá por onde o outro está entrando, não. Ele tem que sair por onde o árbitro manda ele sair. Tanto é que quando o jogador está machucado, ele entra por onde ele saiu, com a autorização do árbitro. O árbitro deu um amarelo, ele continuou reclamando, solicitou que o Sidorf saísse pela outra lateral para o jogo correr mais rápido, mas não. O Sidorf achou que poderia passar por cima da autoridade dele e correu para cá. A postura... a gente não esperava isso do Sidorf, Pois é, né? Eu tô até meio decepcionado com ele, porque eu sou fã de carteirinha do Sidorf. Também. Mas o árbitro não errou não, Luciano, o árbitro acertou nessa. E você, Humberto? Eu também achei que o árbitro foi bem nesse lance, porque se o Sidorf, depois que tomou o amarelo, sai pelo lado que o árbitro determinou, ele não teria sido expulso. Mas, por ter ido contra a autoridade do árbitro... Agora, esse jogador do Madureira que deu uma peitada no árbitro cobrando o cartão, deveria ter ganhado um amarelinho. E ainda bateu também palmas pela expulsão do Sidorf. Deveria ter ganhado um amarelinho também, correu junto com o árbitro ali, enfim. Agora eu quero olhar uma outra situação, analisando o Campeonato Carioca, porque a Taça Rio começou e o Vasco perdeu os 2 primeiros jogos, o Flamengo não venceu os 2 primeiros jogos, empatou, né, os 2. Aliás, perdeu o primeiro, empatou hoje. O Fluminense não venceu os 2 primeiros jogos e só o Botafogo, atual campeão, Taça Guanabara, primeiro turno, venceu os 2 jogos. Então eu estou vendo uma possibilidade de que a semifinal da Taça Rio pode não ser como foi tão emocionante a semifinal da Taça Guanabara. Os times do interior. Pode ter surpresa, porque são dentro dos grupos e os grandes estão tropeçando. É rápido. Dentro dos grupos, são 7 rodadas, 2 já foram, faltam 5, e pode ser ali um ou outro do interior, que já tirou pontos dos grandes do Rio, se contra os pequenos ali, eles se enfrentando, pode acontecer de um ou outro time chegar à semifinal. Eu ainda acho que, no fim das contas, esses grandes que têm tropeçado no começo da Taça Rio, eles conseguem chegar à semifinal da Taça Rio, Luciano. Porque o nível, a diferença do nível técnico dos 4 grandes do Rio de Janeiro para os times do interior, ela é muito grande a diferença. Ah, mas o Vasco perdeu os 2 jogos que fez. Mas daqui a pouco vai estrear o Paulo Autori, que pode dar um peso e deve dar um peso no dia a dia do Vasco, no jeito de jogar. Esse time vai melhorar, eu acredito nisso. E por isso que eu não acredito como Humberto, não. Para mim, os 4 do Rio, chega na hora de
de finalizar, de decidir, eles acabam que chegam na semifinal com tranquilidade. Falando do Flamengo, a partida contra o Boa Vista, a gente pôde perceber que será uma tarefa árdua para o Jorginho, né? Pasquetto, está numa transição o time, né? Está numa transição, não tem medalhões como tinha até o comecinho do ano, com o Wagner Love. O Dorival Júnior ele não conseguiu arrumar um jeito prático e eficiente do Flamengo jogar, definitivamente ele não conseguiu. E o Jorginho está começando um trabalho do zero mesmo. Uhum. Tem alguns jogadores bons no Flamengo. O Felipe Goleiro é bom, o Hernani, atacante, está numa fase boa, esse Rafinha é revelação, o Ibson joga mais do que tem jogado, tem o Leonardo Moura, que é um cara experiente. O trabalho do Jorginho não vai ser fácil, não. E o duro é que no Flamengo não existe essa história que ele falou na entrevista. É um trabalho a longo prazo, pensando no Campeonato Brasileiro. No Flamengo não tem longo prazo, não. Ou ele ganha agora ou ele sai fora. Infelizmente no Flamengo é assim. Não era para ser, mas é. Vamos então agora falar de Vasco, do seu time, né, Humberto? Meu time. É Vasco mesmo, né? É Vasco. Que tem técnico novo e se apresentou na sexta-feira. Quando hoje o melhor técnico do mundo optou por ir por um Bayern de Munique, não deixando de lado as propostas financeiras excepcionais de clubes emergentes, ele optou por uma coisa que chama-se tradição e história. Eu, dentro da minha ínfima participação no mundo do futebol, opto pela tradição. Já pude entrar muitas vezes nesse estádio, em outras situações. Hoje estou entrando numa situação diferente e senti dentro de mim que eu não sou nada diante da grandiosidade e da tradição e da história desse clube. E a outra coisa, me irrita muito esse protagonismo que se dá hoje a técnico de futebol. Protagonistas no futebol existem dois. Eu não estou falando isso hoje, falo desde que eu comecei a trabalhar no futebol. Jogadores e torcedores. O protagonismo hoje que se dá aos treinadores de futebol é absurdo. Desculpa eu tocar nisso aí, que está na hora de acabar com uma certa arrogância que existe hoje na nossa classe. Interessante essa declaração, né? Porque, na verdade, ele vai ter que ser um protagonista, né? Para colocar ordem na casa. Ele vai ter que realmente ser um protagonista, né, Humberto? Eu fiquei muito surpreso com essa contratação. Não esperava que o Vasco pudesse trazer um técnico de alto nível como o Paulo Autuori. E mais surpresa ainda dele aceitar essa missão, sabendo que pela frente tem um time limitado. Vai colocar toda a sua capacidade em jogo ao dirigir o Vasco. Mas pode dar certo, né, Humberto, ou não? Claro que pode dar certo. Tem grandes chances de dar certo porque o Paulo Autuori conhece muito, ele é do Rio de Janeiro, né? Conhece muito o futebol carioca e vamos aguardar aí os próximos jogos já com esse trabalho do novo treinador. Se não me engano, o São Paulo, antes de contratar o Ney Franco, tinha citado o nome do Paulo Autuori. Recentemente o Muricy disseram que ele poderia sair do Santos e que um dos nomes era o Paulo Autuori. É por isso que eu fico surpreso com a chegada dele ao Vasco. Agora o Vasco foi muito bem, porque depois de apostar no Cristóvão, depois de apostar no Gaúcho, técnicos caseiros, dá uma resposta à sua torcida, trazendo um técnico de peso. Acredito no Autuori? Acredito. Pasquetto. São duas coisas, Luciana. Se o Autuori colocar em prática tudo que ele falou nessa entrevista aí, já vai ser um negoção pro Vasco. Que eu não sou ninguém, que eu não tenho frescura, que tem que acabar com essa marra de técnico. Se ele botar em prática 50% disso que ele falou na entrevista, o torcedor do Vasco tem que bater palma. E eu acredito no trabalho do Paulo Autuori no Vasco. O Vasco é óbvio que vai ter que contratar alguns jogadores com mais qualidade. Tem jogadores hoje no elenco do Vasco que não tem qualidade alguma. E eu não estou nem citando os meninos que estão subindo, como por exemplo o Romário, o atacante. Tem uns lá que já estão lá há algum tempo que não podem jogar no Vasco. Não tem qualidade para isso. Por exemplo,
O Vasco tinha o Fernando Praz como goleiro. Hoje tem o Alessandro e o Michel. O Vasco não pode se contentar com o Alessandro e Michel. Eu iria atrás de um goleiro com mais nome. Mas no Vasco tem que ser dado tempo para o Paulo Autuori trabalhar. Esse negócio de resultado imediato não dá certo. Se derem tempo para ele trabalhar, implantar a filosofia de trabalho dele, eu acredito sim no trabalho dele no Vasco. Você acha que a atual gestão do Vasco é a maior culpada por essa fase que o time está passando? É que o Roberto Pasquetto Dinamite já pegou uma herança muito custosa, bem complicada do Eurico Miranda. O Vasco com um monte de dinheiro bloqueado, todas as receitas bloqueadas, estádio penhorado, água cortada, e não tem dinheiro para pagar os jogadores. A notícia é que o Vasco já tinha conseguido a liberação do dinheiro da Eletrobras. E aí você começando a colocar a casa em ordem, eu tenho certeza que as coisas melhoram. Com o dinheiro entrando, as coisas melhoram certamente, no Vasco não é diferente. E Humberto, você acredita aí que o Vasco possa melhorar ainda este ano, durante o campeonato? Acredito que sim, porque para o Campeonato Brasileiro, quando tem essa mudança de estadual para o brasileiro, alguns jogadores acabam sendo contratados por aquelas equipes que não fazem bons estaduais. E o Vasco não vai ser diferente. Pode chegar ao final da Taça Rio, pode ser campeão carioca, mas todos sabem que hoje é preciso reforçar. E com o Autuori, o jogador, na hora de ser contratado, por mais que o Vasco tenha problemas financeiros, ele já pensa melhor na proposta. Ô Lu, um toquezinho aqui sobre o Fluminense. Sim. O Fluminense ontem não jogou bem de novo, não conseguiu vencer o jogo dele. E o Fluminense esse ano ainda não encantou com o Abel Braga. É um time que praticamente não mudou de 2012 para 2013, mas na Libertadores e no Carioca o Fluminense ainda não conseguiu encantar. Fazer aquele jogo que você pega e fala assim, pô, hoje foi tranquila a vitória, foi fácil. O Fluminense ainda não conseguiu isso esse ano. E o Fred faz muita falta quando não joga. Que é isso, aí? Faz falta demais. Ele é o fazedor de gols. E raramente você tem o Deco numa sequência de 2, 3 jogos. Que hoje saiu vaiado. Saiu vaiado, foi ontem. Foi ontem, saiu vaiado. Então, é custoso. E até agora o Fluminense não encantou esse ano. E tem Libertadores contra o Grêmio. A situação vai ficar crítica. Se em São Paulo a gente tem o Ney Franco contestado, agora a gente tem no Rio o Abel Braga. Já há uma certa pressão sobre o treinador devido à queda do Fluminense, queda de produção, até mesmo na Libertadores. O Fluminense, na Libertadores, tem grandes possibilidades de passar. O grupo é mole, o grupo é tranquilo, né? O Fluminense está nessa situação por ele mesmo, não pelo Huachipato, né? Caracas. O Caracas, que é o outro time do grupo, mas pelo próprio futebol que ele vem apresentando. Então o Abel, que abre o olho, hein? E no próximo bloco vamos falar do Campeonato Gaúcho e também do Mineiro. Próxima sexta, na Rede Aparecida. Um dos melhores filmes da história do cinema. Mais que uma lista, um lampejo de esperança. Eu lhe imploro, por favor, traga-os pra cá. Um homem que com dedicação foi capaz de mudar o destino de muitas vidas. Haverá outras gerações por causa do que fez. A Lista de Schindler. Filme vencedor de 7 Oscars, incluindo o de melhor ator com Liam Neeson. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Próxima sexta, 9h15 da noite. Eles não esquecerão tão cedo o nome Schindler aqui. Na Rede Aparecida. Você sabe como receber a revista de Aparecida? É muito fácil. Faça parte da campanha dos devotos e receba em sua casa a revista de Aparecida. É um presente especial para todos que dizem seu sim à família Campanha dos Devotos. Ela é o nosso agradecimento à fidelidade de todos os que colaboram com a obra evangelizadora da Casa da Mãe. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Um momento histórico. Foi eleito o novo pontífice. Saudamos com alegria o novo Papa. A Rede Aparecida se alegra e comemora junto com você esta grande festa da Igreja. Nossos Papas, nossa história.
Viva o Papa Francisco! Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. A Juin Autosom derruba todos os preços. Você não vai entender, mas vai querer aproveitar. Conjunto de vidros elétricos 4 vezes de R$ 99. Aparelho Pioneer com entrada USB inacreditável, R$ 259. Alarme Positron, o menor preço do Brasil, R$ 199. E voltou a maior promoção de alto-falantes Pioneer 5 polegadas, R$ 99 o par. Juin Autosom, 3088-2040. Pensou em joias, relógios e presentes? O endereço certo é na Forcol. Com mais de 40 anos de mercado, um excelente atendimento, completo estoque. A Forcol é tradição. São relógios de pulso, parede e mesa, com as melhores marcas e os menores preços. Presentes variados e joias em ouro, prata e folheados. Assistência técnica especializada em joias e relógios. Tudo isso e muito mais. Forcol, joias, relógios e presentes. Rua 5 no centro e Alberto Miguel Campinas. De volta ao Mais Esportes e Pasquete, você tem um recadinho, né? Tenho, Lu. A Tio Brás tem tradição e qualidade. A Tio Brás é uma empresa de alimentos que se preocupa com o gosto caseiro da comida da mamãe. Experimente o sabor irresistível do macarrão instantâneo e o talharim com toque italiano, além do arroz do Rio Grande do Sul, sem contar a deliciosa lasanha. E produtos como amido de milho, farinha de trigo, fermento, feijão e molho para salada. A Tio Brás é da sua casa, é da sua família. Acesse o site e confira os produtos. www.tiobras.com.br. Tio Brás, gostoso toda hora. Vamos falar agora de Campeonato Gaúcho pela Taça Farroupilha. Vamos conferir os resultados aqui. Vamos lá, Pasqueto. Lu. O Cruzeiro, que é da Grande Belo Horizonte, né, Humberto? Grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre. Onde eu arrumei Grande Belo Horizonte? É que o Cruzeiro é verdade. Mas esse Cruzeiro é gaúcho. E ele não é azul, é? É azul. É azul. Perdeu em casa para o Novo Hamburgo 2-1. O Pelotas empatou em casa com a Lajeadense 1-1. Grêmio 2, Caxias 0. Passo Fundo 1, Cerâmica 0. Tem mais resultados. O Canoas perdeu em casa para o Esportivo 2-0. Santa Cruz 0, Internacional 3. Veranópolis 2, São Luís 3. O São Luís vencendo fora de casa. E o Juventude lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, venceu o São José por 3-0. No primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se deu ao luxo de poupar os caras, né? Um time reserva contra a equipe do Internacional. E agora a gente vê um jogo atrás do outro, o Grêmio vencendo. Se o Luxemburgo está colocando os caras o principal e com a ordem de vencer mesmo. Se não coincidir de jogos decisivos da Libertadores, eu não tenho dúvidas que o Grêmio vai com tudo para ganhar esse segundo turno e decidir o Campeonato Gaúcho. Com o Internacional. Com o Internacional. Por mais que o objeto de desejo da torcida do Grêmio, dos dirigentes, dos jogadores, seja a Libertadores, ninguém descarta ganhar um gauchão em cima do Internacional. E é isso que a gente está vendo, um Grêmio com mais seriedade nesse segundo turno. Então confira aí os gols do Internacional e também do Grêmio. Neste sábado, na Arena, aos 15 minutos, Wellington foi atingido pelo goleiro do Caxias. Pênalti para o Grêmio. Kleber teve a chance e há muito tempo sem marcar, marcou o primeiro do tricolor. Grêmio 1-0. No segundo tempo, aos 32 minutos, Elano cobrou escanteio e Kleber, ele de novo, voltou com tudo, hein? Fez o segundo e o último do jogo. Grêmio 2, Caxias 0. Na tarde deste domingo, Internacional e Santa Cruz, bastou uma jogada individual de Leandro Damião, que tabelou com Caio viu Cidrailson marcar contra após a sua finalização. Inter 1-0.
Vitor Júnior entrou no segundo tempo e aos 36 minutos fez o segundo do Inter. Internacional 2-0. Otávio sofreu pênalti. D'Alessandro marcou seu 4º gol no Campeonato Gaúcho. Fim de partida. Internacional 3, Santa Cruz 0. E o Cidrailson, hein, Lu? Nossa, quase que não saiu, né? Vamos falar do Kleber, que após 5 meses sem jogar, voltou e já fez 2 gols. E me deu uma pontinha de inveja ali como palmeirense. Eu vi o Kleber abraçando o Barcos, me deu vontade até de chorar. E agora há pouco nós falamos dos atacantes do Palmeiras que não fazem nada. Né? Ah, não, gente. Eu queria nem comentar isso, mas esse Kleber, ele é bom, ele é doido, mas ele é bom. O Grêmio deu azar com ele porque ele se machucou muito. Ele já teve umas 2 ou 3 contusões sérias. Ele voltando e estando em forma, o ataque tem que ser ele e o Barcos. Pois é, porque ele joga mais do que aquele chileno lá. Como é que é o nome dele? Vargas. Que o Vargas, exatamente. O Kleber é mais jogador que ele e é um baita reforço para essa fase final da primeira fase da Libertadores e também para o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Surge então aí mais um para compor o elenco do Grêmio, né, Humberto? Mais um para o Luxemburgo confiar. Não é bem para compor o elenco, não. É para disputar mesmo. Disputar realmente a vaga. Uma posição de titular. Problema bom para o Luxemburgo, né? Será que tem vaga para os 3? E tem o Wellington ainda, que o Wellington, caramba, jogou no Goiás. Bem no Campeonato Gaúcho. Ele vem entrando nesses jogos do Grêmio também na Libertadores. Hoje eu já considero o Wellington adaptado ao futebol brasileiro, depois de voltar da Rússia. E principalmente sendo um reserva de luxo do Lucha. Então tem que ver o Luxemburgo agora aonde vai encaixar o Kleber. Mas não por agora, é preciso esperar um pouco mais o Kleber, mais algumas rodadas para ele pegar ritmo. Mas por esse jogo já é um belo cartão de visita, hein? Luxemburgo, aqui estou eu de volta e eu quero uma vaga no time titular. Foi o recado do Kleber nesse jogo. Se o Luxemburgo não arrumar nenhuma treta com ele, é só tocar o barco com tranquilidade, porque ele é um baita reforço. E nessa semana, quem quis pular fora do Grêmio foi o Marcelo Moreno, né? Pois é, ele não joga, falou mal do Palmeiras, eu tô torcendo contra ele. Pois é, porque nem no time reserva... não, calma aí, vamos por partes, Pasqueto. Mas ele nem treinou no time reserva. Nem no time reserva ele está treinando. Não tem espaço mais para o Marcelo Moreno. Ele pode voltar a treinar no time reserva, ele pode fazer gol, ele pode ir pro Grêmio B no amistoso fazer gol. Com o ataque que o Grêmio tem hoje, Marcelo Moreno não vai mexer com o time B, Humberto. Não, eu sei que não vai. O que eu estou citando, um exemplo, é que em qualquer circunstância, hoje ele no Grêmio, menos no time titular que ele não vai estar, ele não tem como chegar mais ao time titular com os atacantes que o Grêmio tem. O melhor é sair. E vamos falar do Inter agora, que completou 1 mês de vitórias e se isolou na liderança. Mesmo com o Dunga lá, hein? Mesmo com o Dunga, tem gente que não acredita, né? Mas tá dando certo, ô Pasqueto. Tá dando certo. O Dunga, o começo dele é sempre uma beleza. Tem que ver os finalmente, né? Igual foi em 2010 na seleção. Agora, o trabalho dele a gente tem que ressaltar, é muito sério. Se tem um negócio que o Dunga é sério, sistemático, não fica fazendo molecagem. E o trabalho do Internacional bem mais modesto que o do Grêmio. Só que o Internacional tem jogadores tão decisivos quanto os jogadores do Grêmio. O Grêmio tem muitos jogadores bons, reconhecidos, quase o time titular inteiro. Mas o Internacional tem alguns jogadores que fazem muita diferença. Leandro Damião... Que voltou a jogar e muito. Voltou a jogar bem. Sim. O Furlan, o D'Alessandro. Então, o Grêmio ele corta um dobrado com o Internacional. E esse time está melhorando na mão do Dunga. Nesse momento, entre Luiz Fabiano e Leandro Damião, se o Felipão tiver que optar por um dos dois, tem que ser o Damião. Pelo que vem jogando, pelos gols, não passou a fase dele na seleção. Ele teve uma queda de produção no início do estadual, mas neste momento está mostrando ser muito mais goleador o Leandro Damião do que o Luiz Fabiano. E futebol é momento. O Vitor Júnior, que fez o gol ali, foi revelado no próprio Internacional, teve que sair do Inter, ir para o Santos, aí foi para fora, Japão, voltou aqui para o Atlético Goianiense em 2011, jogou bem, esteve no Botafogo, foi para o Corinthians, né, não jogou, foi para o Botafogo, do Botafogo para o Corinthians, não me lembro ao certo, agora está lá no Inter de novo, é reserva, mas está fazendo o gol dele. Esse meio, ele é bom de bola, ele dá conta de jogar esse Vitor Júnior. E outra coisa, o Leandro Damião comemora gol.
Quando comemora gol, tem que ir para a seleção. O cara que não comemora gol não merece jogar nem no time que ele faz gol. Você tá chateado com o Luiz Eu Fabiano? tô chateado com o Luiz Fabiano. Porque eu acho isso um desrespeito ao torcedor do São Paulo. Se ele tá chateado com alguma coisa dentro do São Paulo, fora do São Paulo, na vida pessoal, é problema dele. Agora, não comemorar o gol, isso é um desrespeito ao torcedor, porque gol é a alegria do futebol. Vamos falar então agora de Campeonato Mineiro. Confira os gols do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. No Mineirão, Cruzeiro e Caldense, Paulão tentou dominar no peito, a bola escapou e o camisa 86 cometeu pênalti em chimba. Nena partiu para a cobrança e colocou no canto esquerdo do goleiro cruzeirense. Caldense 1-0. O camisa 11 invadiu a área pela esquerda e sofreu pênalti. O próprio Dagoberto partiu para a cobrança e bateu no canto direito, empatando a partida. Cruzeiro 1, Caldense também 1. Elber cruzou da ponta direita e Ricardo Goulart cabeceou para o fundo das redes. 2-1 e fim de jogo. Cruzeiro 2, Caldense 1. Em Patos de Minas, Rodrigo defendeu o chute de Richarlison no rebote. Guilherme, em boa posição, mandou uma bomba para o fundo das redes. Atlético Mineiro 1-0. Caleb diminuiu para o Nacional 1-1. O menino Bernard pegou a sobra da bola e marcou o segundo do Galo 2-1. E no apagar das luzes, mais um do Galo, Alexandro fez e tirou uma chupeta do calção. O atacante vai ser pai novamente. Fim de jogo, Atlético Mineiro 3, Nacional 1. Amanhã o Atlético Mineiro completa 105 anos, né? E a gente pode ver que está acima da média. Jogou hoje sem o Ronaldinho Gaúcho e sem o Jô Pasquetto. E o Richarlison vai ser titio, né? Vai ser titio. Pode, né? Titio mesmo, né? Vai ser titio. É titio mesmo, né? Vamos lá, vamos falar aqui agora, eu disse na abertura do programa sobre o Campeonato Paulista, mas se a gente for analisar os estaduais, esse Mineiro é o mais sem graça de todos. Não tem ninguém, né? Entra ano, sai ano, é só Atlético e Cruzeiro. Nem o América para dar um arroxo. Nem o América, é impressionante. Nem um time do interior. E quando chega algum time do interior, na final, me parece que o último time foi o Ipatinga, que chegou na final, uns 4, 5 anos atrás, não sei, não dá sequência, não cresce estruturalmente para poder estar em outras decisões da sequência. Então, sempre vai dar Atlético e Cruzeiro lá em Minas. O Ricardo Goulart marcando pelo Cruzeiro, jogador que no ano passado estava no Goiás, foi muito bem, sem espaço no Cruzeiro, hoje entrou e conseguiu fazer o gol da vitória. Bom para ele, porque assim ele deixa de lado qualquer especulação sobre uma saída dele. Eu espero que com esse gol ele se firme ainda mais, porque é bom de bola. E o Atlético Mineiro é mais ou menos aquilo que eu falei do Corinthians, Luciano. O elenco é muito bom. E aí no Campeonato Mineiro o Cuca pode poupar os caras e colocar os reservas, que eles dão conta do recado tranquilamente. Você pega o ataque com o Guilherme, que no ano passado foi titular em boa parte do Campeonato Brasileiro, na boa campanha do Atlético Mineiro, e o Alexandro, que é um centroavante experiente e marcador de gols. Então, para Cruzeiro e Atlético Mineiro, nesse Campeonato Mineiro, as coisas são muito tranquilas. E o Cruzeiro está em primeiro lugar. E eu quero te perguntar, o Dagoberto foi a principal contratação de 2013 para o Cruzeiro, mas ele não mostrou tudo ainda do que é possível, ainda né? Não, nem ele nem o Diego Souza, que foram as duas principais contratações. São bons de bola e imagino que com mais tempo poderão jogar mais e apresentar mais futebol pelo Cruzeiro. E no próximo bloco vamos falar do Campeonato Paranaense e também do Goiano. No sábado de Aleluia, a TV Aparecida transmite pela primeira vez um grande filme em alta definição. Irmã Pascalina, a serva do Papa, com comentários de Frei Osmar Cavaca, mestre em teologia dogmática. Quando meu coração diz que alguma coisa está certa, eu sempre vou seguir meu coração. A primeira mulher permitida a morar no Vaticano. O Vaticano não é lugar para mulheres. Ao lado do Papa Pio XII, teve grande importância nas decisões da Igreja em meio à Segunda Guerra Mundial. Irmã Pascalina, você merece minha confiança ilimitada. Sabe disso? Próximo sábado, 3 da tarde, na Semana Santa.
turma Devotos Mirins chega através da nossa revista e alegra o ambiente com boas mensagens. Nossa missão é formar as crianças para que cresçam alicerçadas nos valores universais e cristãos. Temos certeza que podemos fazer a diferença através do projeto Devotos Mirins. Evangelize os pequenos. Ligue agora e cadastre uma criança que você ama. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. A gente inventa, reinventa e faz a diferença. Move seu mundo sempre junto e sabe pisar fundo. A tudo faz o impossível pra tudo acontecer. E tudo que a gente faz é por você. Por você a tudo faz. Por você a tudo faz. Tudo Chevrolet, por você, no Tirão e em frente ao Buriti Shopping. Por você a tudo faz. Descolado, moderno, interativo. Programa da hora. Os apresentadores Thaliton Andrade, Ronaldo Félix e Daniela Rios trazem para você muitas novidades sobre o universo jovem. Matérias diversificadas sobre moda, tecnologia, vida e estilo. Fique ligado no programa Da Hora. Toda quarta, 14h. Quer mais? Então vem por A Hora. Na Rede Aparecida. De volta ao Mais Esportes, vamos conferir aqui os resultados do Campeonato Alagoano. Aqui no programa tem todos os campeonatos, Tem de viu? tudo, né, Lu? Tem de tudo. E o tanto de letrinha aqui, ó. Asa 1, CRB 0. Asa se recuperando depois de perder a Lampions League. Sabia? Não. Copa do Nordeste. Não tem a Champions League? Sim. Que é o campeonato europeu? Aí o pessoal fez uma brincadeira no Nordeste por causa do Lampião, é a Lampions League. Boa, adorei. Adorou? Amei. Eu sou demais, mas não foi eu que inventei, não. Asa 1, CRB 0. O Muricy ganhou do seu por 3-0. Centro Esportivo Olho d'Aguense é o nome desse time. Você tá falando sério? Sério. Então Lá é de isso aí. Olhos d'Água de Alagoas. O Corinthians, esse Corinthians é de Caicó? Não, o Caicó é no Rio Grande do Norte. Ah, é verdade. Corinthians é lá de Maceió mesmo. Ah, o Corinthians alagoano, tá Corinthians certo. alagoano. Isso, empatou em 2-2 com o CSA. Eu confundi Rio Grande do Norte com Alagoas. E a produção tá gostando, hein, Pasqueta? Fugir da água de apresentação da aula dos de geografia. resultados. Vamos continuar aqui no embalo, Pasqueto. Fala aí pra gente o Campeonato Paranaense, os resultados. Campeonato Paranaense, o Cianorte perdeu para o Atlético Paranaense em casa por 2-1. Toledo perdeu em casa para o Paranavaí por 3-2. O Arapongas perdeu em casa para o Londrina 3-2. Cianorte é colado, viu o nome? É colado. Senão fica Depois Companhia o pessoal Norte. O Coritiba perdeu o clássico para o Paraná Clube 3-2. Operário e Rio Branco 2-2. E o Nacional perdeu em casa para o J. Malucelli por 2-0. Vamos conferir então aí os gols do Curitiba entre o Paraná Clube. No Couto Pereira, precisou de 2 minutos para o Paraná Clube abrir o placar. Gol de Reinaldo, Paraná Clube 1-0. Aos 35, ainda no primeiro tempo, J. Morales aproveitou uma sobra de bola e fez o segundo do Paraná. Alex diminuiu para o Coritiba, 2-1. O camisa 10 apareceu de novo para marcar mais um de cabeça, empate no Couto Pereira. E Rubinho avançou e acertou uma bomba de canhota para marcar um golaço e decretar a vitória do Paraná Clube, 3-2 em cima do Coxa.
E após 17 anos, o Paraná Clube venceu o Curitiba. Esse resultado hoje foi surpreendente, do Couto Pereira. O Curitiba, que depois que ganhou o primeiro turno, deu uma caída, uma relaxada, mas o Paraná, time por time, não é melhor que o Curitiba. E aí ganhar no Couto Pereira foi um grande resultado para o Paraná. E nesse segundo turno, quem está bem demais é o Londrina, que é o líder. É o líder. Londrina que tem o Germano volante, um cabeludinho que já jogou no Santos, no Atlético Mineiro, no Sport, no Vila Nova aqui de Goiânia. Ele é bom de bola, esse Germano. E eu fico até satisfeito com essa campanha do Londrina, que foi garfado na final lá com o Curitiba do primeiro turno, hein? Foi um jogo até de muita polêmica. Pela cidade, que é Londrina, uma cidade maravilhosa. Estádio do Café, né? Estádio do Café. Você já fez jogo lá, Humberto? Já trabalhei lá. Com Londrina e Anapolina, Kaká, Rui Barbosa e Companhia Limitada. O Londrina ficou um bom tempo fora da mídia, né? Até caiu para a segunda divisão do Paranaense. E há uns 8 anos atrás chegou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara que volte, que chegue a uma Série D, a 4ª divisão, vá para uma Série C, porque a cidade tem potencial. Londrina é uma cidade maravilhosa. E lá em Londrina eu tenho alguns amigos lá, entre eles o Reinaldo Furlan, repórter. Lá em Londrina tem uma rádio, ela não é grande, Luciana, mas ela é maravilhosa. E a gente que gosta de rádio, gosta dessa rádio, que é a Rádio Paiquerê de Londrina. Paiquerê? Eles fazem a seleção brasileira em qualquer lugar do mundo. Tem Rádio Globo, Rádio Gaúcha, Rádio Tupi. Às vezes eles não vão, mas a Rádio Paiquerê vai. É uma rádio tradicionalíssima que acompanha o Londrina. E o Londrina estando bem, a Rádio Paiquerê cresce demais. E nós que somos produtos do rádio, eu e Humberto, o André Isaac, você ainda não, mas daqui a pouco pode fazer rádio também. Nós gostamos muito do pessoal da Rádio Paiquerê. É um pessoal profissional, dá gosto de ouvi-los trabalhar em cobertura de seleção brasileira. E tem notícia do Campeonato Paraibano, né, Humberto? Exato, eu recebo aqui da produção. Hoje nós tivemos o 13 goleando o Campinense por 4-0, carimbando aí a faixa de que ressaca do Campinense, hein? Pois é, eu acho assim que pro torcedor do Campinense não tem tanto efeito. O quê? Não tem tanto efeito. A posição foi feia em Campina Grande hoje. Apesar da rivalidade, amigo. É um jogo, é um campeonato. Você que não conhece Campina Grande. O Campinense tá curtindo, é o título da Copa do Nordeste. Perder pro 13... Tá nada. Hoje foi tranquilo. Mas ganhar do 13 também seria melhor, né? Mas... Rapaz, perder de goleada pro 13 hoje... Eu que já fui em Campina Grande umas 4 vezes e vi de perto lá a rivalidade... O pessoal do Campinense hoje tá com a cabeça desse tamanho, tanto que o pessoal do 13 tá curtindo. Você tá de brincadeira. Só se for de ressaca a cabeça Eles desse param tamanho. a cidade, a curtição foi feia. Se eu fosse torcedor do Campinense hoje, eu não iria me importar com esse resultado. Eu tô curtindo o título da Copa do Nordeste. Aliás, eu vou curtir até o final do ano, até a outra Copa do Nordeste. Abraçando aqui o Everton Agra, a Amanda Queiroga, lá em Campina Grande. Torcedores do 13. Aí sim, torcedores do 13 vão para as ruas, fazem carreata, comemoram, mas o Campinense é campeão do Nordeste. E também o Betson Nascimento. Que legal, hein? Pessoal lá em Campina Grande. Campina Grande é bom, viu, gente? Muito obrigado. Cidade maravilhosa. Eu não me canso de falar aqui nesse programa. É uma das melhores cidades do Nordeste. Não tem praia, mas tem um pessoal hospitaleiro. E é bom pra caramba Campina Grande. Vamos falar agora de Campeonato Catarinense? Bora. Vamos falar os resultados. Vamos aqui com os resultados do Catarinense. Segundo turno, 4ª rodada. Isso, o Criciúma empatou no Heriberto Rios com a Chapecoense 0-0. O Guarani de Palhoça ganhou de 1-0 do Atlético Ibirama. O Juventus perdeu em casa para o Avaí por 3-2. O Avaí venceu. Isso. Joinville empatou com o Camboriú em casa 2-2 e o Figueirense goleou o Metropolitano por 4-1 em casa. O Silas deixou o comando técnico do Avaí e os resultados começaram. Aliás, o Sérgio Soares, né? O Silas assumiu agora, não foi? Então, o Sérgio Soares foi quem deixou o comando do Avaí e houve uma melhora. O time está crescendo no Campeonato Catarinense. Quem está em queda é o Criciúma, hein? Vem tropeçando aí e é o representante de Santa Catarina na Série A. O Paulo Comelli ainda é o técnico do Criciúma? Boa pergunta, Wendel Pasqueto. Eu vou ficar devendo essa. A gente daqui a pouquinho o André Isaac, antes do final, a produção tá atenta ali. Nos avisa. Vamos falar então... Atrás da câmera 7 está a produção. Já tem detalhes. Vamos falar então dos resultados do Campeonato Goiano.
Vamos lá com o Goianão 2013. Segundo turno, quarta rodada. Isso. Falta pouco para terminar. Falta pouquinho. Esse Grêmio aí é o Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis. Que venceu a Aparecidense em casa 3-2. No clássico ontem à tarde no Serra Dourada, o Atlético venceu o Vila Nova 4-1. O Dario Pereira, técnico do Vila, foi demitido. Dario Pereira já foi demitido? Já foi demitido hoje. Ele que é aquele zagueirão, foi aquele zagueirão do São Paulo, uruguaio, jogava muito. E não deu certo, né? Não deu certo no Vila. Anápolis venceu hoje o Itumbiara por 3-2. O craque de Catalão ganhou do Rio Verde 2-1. E o Goiás goleou o Goianésia no Serra Dourada por 4-1. Então vamos conferir aí esses gols do Campeonato Goiano. A rodada começou no sábado, no estádio Serra Dourada. Ricardo Jesus fez 1-0 para o Atlético contra o Vila Nova. João Paulo chutou de longe e fez 2-0 para o Dragão. Ainda no primeiro tempo, Robson fez o terceiro do Atlético. 3-0 no Vila Nova. No início do segundo tempo, Ricardo Jesus, de pênalti, fez o quarto do Atlético, 4-0. E logo depois, Diego Barbosa diminuiu para o Vila Nova. Terminou Atlético 4, Vila Nova 1. Em Anápolis, Murilo abriu o placar para a Aparecidense no início do jogo. Logo depois, Sandro Lima empatou para o Grêmio Anápolis. 1-1. Murilo de novo para a Aparecidense. 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, Sandro Lima empatou para o Grêmio Anápolis, 2-2. E o mesmo Sandro Lima fez o terceiro dele no jogo, o terceiro do Grêmio Anápolis, o gol da vitória no segundo tempo. Terminou Grêmio Anápolis 3, Aparecidense 2. E neste domingo no estádio Serra Dourada, o Goianésia começou surpreendendo o Goiás. Dan, aos 19 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. Logo depois, Júnior Viçosa empatou o jogo para o Goiás, 1-1. E no segundo tempo, só deu Verdão. Neto Baiano fez o gol da virada de pênalti, 2-1. E nos últimos minutos, Neto Baiano fez o terceiro e Dudu Cearense fez o gol da vitória do Goiás. Terminou Goiás 4, Goianésia 1. Em Anápolis, Rafael Grampola, aos 46 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Anápolis, 1-0 no Itumbiara. No primeiro minuto do segundo tempo, Alexandre empatou para o Itumbiara. E depois, o mesmo Alexandre virou o jogo, 2-1. Moisés empatou de novo para o Anápolis, 2-2. E Danilo Carvalho, no finalzinho do jogo, fez o gol da vitória do Anápolis. Terminou Anápolis 3, Itumbiara 2. E para fechar a rodada, em Catalão, Pantico, 23 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o craque contra o Rio Verde. Logo depois, William Amendoim fez o segundo, 2-0. No segundo tempo, de pênalti, Agenor diminuiu para o Rio Verde. Terminou craque 2, Rio Verde 1. E a situação do Goiano, meninos? Está caminhando para classificar aqui da capital Goiás e Atlético. O Vila Nova fica fora, infelizmente. E aí, Humberto? É bom o crescimento do Atlético, que pode aí, quem sabe, disputar o título com o Goiás. E o tempo acabou, o programa acabou. A gente volta amanhã 1h30 e uma ótima semana para você. Tchau.